E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie Hipsters Entrevista de Emprego Tech, onde a gente simula uma entrevista de emprego real todo mês aqui no canal do YouTube da Alura, sempre sobre um tema, sobre uma carreira diferente. E para o episódio de hoje, a carreira escolhida vai ser de analista de dados. A gente está falando bastante sobre dados, até que o último episódio aqui foi sobre a carreira de cientista de dados. Eu recomendo que vocês vão dar uma olhada lá depois desse vídeo. Mas para o episódio de hoje, a gente trouxe aqui a Viviane Martins, que é CSM de Cibersegurança na IBM, é professora de pós-graduação lá na Universidade FIAP, que é a mesma empresa aqui que a Alura, do Grupo Alura, e também é criadora de conteúdo na página de Instagram Excel na Veia. Tudo bem, Viviane? Olá, Fabrício. Obrigada pelo convite. Bem-vindo você que está nos assistindo. Aproveita esse momento que tem bastante coisa interessante aqui, né? Com certeza. E como eu falei, Viviane, isso aqui vai ser uma entrevista de emprego real. Então eu vou fazer o papel de entrevistador, você vai ser a candidata se aplicando para essa vaga de emprego aqui de analista de dados. Uau. Então, começando para a nossa primeira parte aqui, vão ser as perguntas técnicas. Tá preparada? Bora lá, que é uma contratação, né? É, perfeito. Então, candidata Viviane, primeira pergunta para você. Quais são as várias etapas envolvidas em um projeto de análise de dados? Bom, muitas vezes as pessoas se preocupam no resultado final, né? Como ela vai entregar aquele relatório, tudo pronto naquele prazo, que nem sempre é um prazo atento ali, né, à necessidade. Mas antes disso, é muito importante a gente ver a fase do alicerce dos dados, né? Então, primeiramente, onde estão esses dados? Como eu vou buscar esses dados, né? Verificar com as áreas envolvidas também no processo, se só aquele arquivo ou aquela base de dados que eu conectei, ela está necessária para a minha análise, né? E ali, depois que eu identifiquei, né? Então, primeira parte é a identificação. Depois que eu identifiquei quais são as origens, as fontes que eu quero trazer, eu passar um pente fino e verificar se esses dados estão padronizados, se eles precisam de um tratamento. Então, a gente entra na segunda parte, né, após a identificação, no tratamento dos dados, se os campos estão do mesmo formato que eu preciso, se é numérico, se é texto, se é campo do tipo data, por exemplo, se eu tenho informação nula, né, em branco, se eu precisaria daquelas informações ou não. E aí, depois que eu tratei esses dados, eu vou para a terceira fase, que é a fase do entregável, o carregamento desses dados, onde eu posso utilizar através de um relatório textual, né, trazer o resultado da análise através de textos, tabelas, ou ainda através de visualizações gráficas, ou ainda através de painéis visuais, que são os dashboards, onde eu posso correlacionar aqueles gráficos e mostrar ali de maneira visual o resultado da minha coleta, o resultado da minha análise, Fabrício. Muito bom. Você já deu uma parte dessa resposta nessa sua primeira resposta, mas a segunda pergunta que eu queria te fazer é, na sua carreira como analista de dados, quais são alguns problemas comuns que acontecem quando você vai fazer uma nova análise? Não, muitas vezes as pessoas já falam assim, olha, tem um relatório para criar, uma análise para criar, mas os dados estão ali, tudo certinho, você vai fazer isso de uma maneira muito rápida, né? E aí a primeira maneira é você não acreditar, né, no que você ouve, porque você precisa realmente, no papel de analista, ir ali até os dados e verificar, de repente, se os dados estão ok ou não para você fazer aquela análise, né? Então, muitas vezes, os dados estão segregados, em lugares diferentes, eles estão despadronizados. Então, imagina, por exemplo, vou procurar as informações por um estado aqui no Brasil. Aí eu tenho São Paulo com acento, São Paulo sem acento, né? Por exemplo, formatos de registros escritos de maneiras diferentes, né? Além disso, muitas vezes aqueles dados que foram me entregues não faz parte do processo que eu preciso na análise. Então é muito importante eu verificar o que eu vou analisar
e não parar para olhar somente o dado, mas aquele segmento do que eu estou analisando. Então, perceba que eu quero analisar vendas, então eu tenho que entender do segmento de vendas. Eu quero analisar um processo produtivo de uma fábrica. Eu preciso entender o processo produtivo também para depois eu ir nos dados ali e contribuir com essa análise, né? Então, uma outra coisa que acontece, que eu percebo, muitas análises, elas são feitas manuais, ou muitos relatórios que às vezes chegam em planilhas eletrônicas, em Excel, por exemplo, eles chegam ali bagunçados, eles chegam despadronizados, e as pessoas que prepararam esses relatórios, elas fizeram muitas coisas manuais. E até que ponto eu posso confiar, né, nesses trabalhos que foram criados de forma manual, onde as pessoas, além de terem gasto muito tempo para fazer aquela atividade manual, sem nenhuma automação, ela pode ter errado, né? Porque todo trabalho manual ele é passível de erro, mesmo que a pessoa tenha um conhecimento melhor. Então, é importante saber como aquelas fontes foram criadas, né? Como elas chegaram até ali, porque a partir do momento que você chegou como responsável desses dados e responsável da análise, até então você também o maestro, está orquestrando aqui, né, a leitura que você fez desses dados. Perfeito. A próxima pergunta seria sobre o seu dia a dia como analista de dados até agora. Quais são as principais ferramentas que você usa no seu dia a dia, seja para fazer essa análise ou então para uma questão de apresentação também dos dados? Bom, Fabrício, eu penso que mesmo utilizando uma ferramenta técnica, a leitura dos dados ela é de uma forma crucial, né? Então, por exemplo, se você utilizar Excel, é uma das ferramentas que eu utilizo também para análise de dados. Se você utilizar o Excel e colocar um comando, uma fórmula ali e dar um enter, não deu erro, eu não posso só me preocupar nesse techniquez, mas assim, o que ele gerou dessa análise? Quais são os testes que eu preciso fazer em cada uma dessas ferramentas, os testes analíticos, para que eu entenda e interprete o resultado que chegou até mim, né? Então, para isso, nós podemos utilizar o Excel. Eu uso muito o Excel, ele tem uma ampla gama de informações aí técnicas para questão de análise de dados, tabela dinâmica, funções, né? Funções de análise, funções de contagem, a própria questão do Power Query, que é uma ferramenta de análise embutida dentro do Excel, né? Uma outra ferramenta que eu utilizo muito, já é muito conhecida aí no Brasil e em outros lugares também, é o Power BI da Microsoft, tá bom? Cognos também é uma ferramenta de análise de dados. Power BI, Cognos, Google Analytics, são ferramentas que elas nos ajudam para análise de dados e elas apoiam também a inteligência do business, né? A inteligência do negócio. Então, você pode utilizar essas ferramentas para te deixar como um alicerce ali dos resultados, gerando gráficos que vai te facilitar na análise, por exemplo. E aí, caso você queira aprimorar seus conhecimentos de análise, também eu sugiro muito a ferramenta que é a Python, né, que é uma linguagem de programação, que eu gosto muito dessa parte de programação, enfim, já não é uma linguagem somente visual. E eu também utilizo, já voltada à estatística, a ferramenta SPSS da IBM, que quando a gente faz análises apenas não são itens, né, contagens e somatórias simples, às vezes a gente pode ir numa profundidade maior ali do entregável, né, de uma profundidade de cálculo estatístico, cálculo amostral, então nós também nos auxiliam. Perfeito. E como você lida com valores ausentes em um conjunto de dados? Isso é uma pergunta muito interessante, porque o primeiro ponto imagina que você receba 900 mil linhas ou 900 mil registros de uma tabela para você analisar. Então, muitas vezes nós nos preocupamos no que eu tenho lá em comum para eu calcular. Média, somatória, né? Um cálculo amostral e tudo mais. Mas também é importante verificar se tem ali
uma nulabilidade, ou seja, valores nulos que eu não sei porque eles estão ali sem ser preenchidos, né? Então, por exemplo, alguns campos, eles não foram preenchidos, campos de data, ou então ainda campos de localização, e eu vou utilizar esses itens para uma análise. Então, por que que eles estão nulos? Eles estão vazios porque ninguém preencheu, eles estão vazios porque quando me entregaram esse relatório, veio com algum erro, né? Então, eu costumo, Fabrício, fazer ali, né, um estudo geral do dado que chega até mim e incluindo esse estudo dos dados nulos. E o porquê de dados nulos com relação ao total e se esses dados eles são imprescindíveis para minha análise, inclusive. Se eles são imprescindíveis, eu vou entrar em contato com as áreas envolvidas, verificar se tem alguns outros arquivos que me ajudem ou alguma outra base de dados que me ajudem. E caso não tenha, no resultado da análise, eu costumo ali fazer um texto informativo, né? Então, o que eu tinha de nulo, o que eu não tinha. Então, de repente, eu trabalho com análise geral, incluindo os valores nulos, e eu trabalho com uma análise somente dos valores preenchidos. Então, nem sempre a pessoa que me pede, ela vai lembrar ou saber que tem informações nulas. Então, nós, como analistas, nós temos o dever, né, de ser proativo e entregar lá para a pessoa ou para a área, o cliente que nos pediu a informação que às vezes ele não tem, inclusive. Muito bom. Candidata Viviane, agora falando sobre Excel, essa ferramenta que você já mencionou, uma pergunta um pouco mais específica. Eu queria que você me explicasse qual é a diferença entre as fórmulas count, count A, né, com a letra A, count blank e count if. Muito bem, vamos lá. Então, ferramenta Excel, ela possui algumas funções, que são comandos internos nela. E quando a gente trabalha em Excel em inglês, que é o caso, nós temos essas funções em inglês, né? Então, count é a mesma coisa que em português conte.num, né? Ela vai fazer uma contagem de valores numéricos. Então, imagina que você tem uma coluna e eu quero ali saber a quantidade de números que eu tenho. Então, vamos imaginar que eu tenho ali produto, eu quero saber lá a quantidade vendida e o valor total. Então, na quantidade vendida, né, eu vou ter ali, o primeiro produto teve 10 vendas, o segundo produto teve 30, o terceiro produto, a pessoa escreveu de repente em formato de texto ou não escreveu, né? Então, o count ou conte.num, ele vai contar apenas os itens numéricos ali. Então, primeiro produto, caneta, teve 10. Segundo produto, lápis, teve 20. Terceiro produto, régua. A pessoa colocou não teve, a palavra não teve. Então, ele vai contar, por exemplo, somente os que eu coloquei ali, né? A caneta, o primeiro produto e o segundo produto. Já no caso da régua, ele não colocou nada numérico. Então, o count ou conte.num conta valor numérico em uma coluna, ou quando a gente fala de tabela de banco de dados, em um campo, né? Count A, né? Essas funções você tem não só no Excel, mas também no SQL, por exemplo, SQL, DB2, que também é uma ferramenta de banco de dados, MySQL, que também é uma ferramenta de banco de dados, Oracle, né? Eu fiz só uma analogia aqui com o Excel para a gente ver o português e inglês de cada um. O Count A ou Conte.valores, ele vai contar realmente naquela coluna o que tem valor texto, né? Ou o total que eu tenho ali. Então, ele vai contar o primeiro produto, segundo produto, terceiro produto, independente se eu escrevi ali na quantidade numérico ou texto, tá bom? O count blank, ele já vai contar o que é vazio. Então, imagina só, primeiro produto eu coloquei número, segundo produto a quantidade eu coloquei número, o terceiro produto eu coloquei um texto, lembra? Aí o quarto produto eu deixei em branco. Então, ele vai falar assim, olha, tem um produto que não foi identificado nada com relação à quantidade vendida, né? Então, ele está em branco. Então, esses itens, eles servem para contribuir com a análise, né? Então, olha só, naquela coluna de quantidade, eu não posso somente somar o resultado final. Mas antes de eu somar o resultado final de quantas vendas foram para todos os produtos, vem cá,
Essas vendas foram preenchidas? Os dados numéricos? Sim, de todos, perfeito, aí eu posso somar. Essas vendas foram preenchidas de todos? Não, tem informação que está como texto, tem informação que está em branco. Então, isso me ajuda para, no momento que eu mandar uma soma, eu vou realmente saber se eu somei tudo que estava preenchido ali. Ok, Fabrício? E já no caso do count if, ele vai fazer uma contagem a partir de uma condição que eu precise. Então, que condição? Bom, eu quero contar as vendas dos produtos que são da categoria de alimentos. Eu quero contar as vendas dos produtos que são da categoria, por exemplo, de mercearia, de cosmético. Então, eu vou indicar uma contagem a partir de uma condição estabelecida. Eu quero contar as vendas realizadas pelo Fabrício, né? Então, o count conta número, count A conta valores, né? Conta tudo. Count blank, ele vai contar somente o que está em branco. E o count if vai contar a partir de uma condição que eu tenha estabelecida naquela massa de dados. Perfeito, muito bom. E ainda falando sobre Excel, a próxima pergunta é: como você faz para encontrar entradas duplicadas em uma coluna? Assim, você tem algumas maneiras de fazer, né? Uma delas que eu utilizo muito é o recurso de formatação condicional. Formatação condicional, eu vou aplicar uma cor, né, em destaque nas células que possuem valores duplicados. Então, ele vai verificar, né, tudo que tiver igual, ele vai pintar com uma cor ali, então eu consigo verificar essas linhas que estão duplicadas. Aí tem uma outra ferramenta dentro do Excel que eu acho até uma outra forma que eu acho até melhor, porque assim, ó, imagina que eu coloque lá no relatório Viviane Martins Ferreira, tá numa linha. Aí lá embaixo tem o eu de novo, a Viviane Martins Ferreira. Então ele olhou e falou assim, vou pintar os dois, tá bom? Então da mesma cor, né? Vou pintar de amarelo, que eu identifiquei. Mas aí nesse relatório, Fabrício, eu vou ter assim, Fabrício, seu nome inteiro, e lá embaixo vai ter Fabrício de novo. Então o que ele faz? Se eu escolher uma cor amarela, ele vai pintar Viviane e Viviane de amarelo, e Fabrício de amarelo, entende? Então, eu não vou conseguir saber pela cor ali, eu quero pintar a Viviane de uma cor, Fabrício de outra. Então, ele olha assim, ó, o que tá igual, ele pinta, né? Então, é uma análise de alto nível, digamos assim. E aí, a gente já entrando na profundidade dessa análise, né, fazendo uma investigação melhor, o que eu acho interessante? Você pode classificar por ordem de nomes, né? Então, eu vou lá e coloco em ordem alfabética, por exemplo, dos nossos nomes. Então, vai ter lá Fabrício e outras pessoas, Viviane e outras pessoas. E ali, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma fórmula, criar uma coluna a mais, e nessa fórmula eu posso indicar que se a célula de baixo é igual à célula de cima. Ou seja, você vai ter Fabrício aqui, e embaixo você vai ter Fabrício também. Então eu falo assim, bom, esse Fabrício de baixo, dessa célula da linha 10, por exemplo, é igual à linha 11, porque eu já deixei classificado. Da linha 10 é igual à linha 9, perdão. Aí ele vai falar, ele coloca um sim ali para mim. Então eu já consigo visualizar quais são os repetidos, né? E posso criar ali um filtro e remover o Fabrício repetido. Ou ainda, eu posso criar também uma formatação condicional depois disso, onde ele vai pintar a linha inteira quando tiver um sim no final, que foi essa opção de função que eu criei ali para verificar os duplicados, tá bom? Então, é uma das maneiras que eu crio, e aí eu conheço a parte de programação lá do Excel, que eu curto um pouquinho essa questão de scripts, desenvolvimento de linguagem, que é através do VBA. Através do VBA também eu consigo identificar e criar um programa dentro do Excel, se as informações estão duplicadas ou não, e aí ele pode me mandar uma mensagem, abrir um pop-up, ou gerar um relatório de logs das informações duplicadas. Perfeito. A próxima pergunta, ainda falando sobre Excel, seria: imagine que eu tenho duas tabelas, eu te apresento com duas tabelas diferentes, mas que precisa pegar os dados que estão na tabela 2 para usá-los na tabela 1, e eles têm uma coluna que é em comum. Então, por exemplo, uma coluna com os nomes que está em comum, tanto na tabela 1 quanto na tabela 2.
Como você faria para conectar essas duas tabelas e pegar os dados da tabela 2? Ah, legal. A gente tem aí no Excel algumas funções que nos ajudam na análise, e uma delas, que é conhecida mundialmente, ou deveria ser por todos os analistas, que é a função PROC-V, conhecida também como VLOOKUP em inglês, tá? Então, às vezes as pessoas querem bater, né, ou buscar os valores de uma tabela com a outra. Então, eu tenho, de repente, um código de um produto, e lá na outra tabela eu também tenho o código desse produto e eu quero saber qual o nome dele, né? Então, eu vou juntar o código com o código, que são as minhas chaves ou colunas em comum, e vou buscar ali qual é o produto. Então, eu posso utilizar o PROC-V para isso. Muitas vezes as pessoas até falam, né, no dia a dia, no trabalho, faz um VLOOKUP, é só fazer um VLOOKUP. Então, essa é a primeira forma, a forma mais fácil, mais comum. O PROC-V, ele permite que você busque apenas a informação que tiver à direita das colunas. Não, então, imagina, eu quero um código de produto, tem o código e ele vai buscar as informações à direita, que seja o nome do produto, a quantidade, ou o valor, enfim. Então, se a informação estiver à esquerda do produto, isso na tabela que eu vou buscar, já não consigo usar o PROC-V. Aí as pessoas costumam movimentar a coluna para deixar ela na primeira e o restante à direita, enfim, né? Então, você pode também, para não ter atividade manual, utilizar o conjunto de funções índice com CORESP, tá? Em inglês é index e match, também dá para fazer isso. Eu costumo dizer que índice com CORESP é uma função melhorada no Excel. As pessoas acabam falando que PROC-V, quem tem PROC-V é um Excel avançado. Eu já falo que não. Quem conhece PROC-V, ele já conhece o que necessita no Excel. É uma função primordial para que todos os analistas conheçam. E aí, se você quiser aprimorar a sua análise, é possível também, você tem lá na ferramenta de dados no Excel, lá nas guias, lá em cima na faixa de opção, na ferramenta de dados você tem uma parte que é a associação de tabela. Então, você pode associar de forma gráfica, tá bom? Aparece ali uma caixa de diálogo, onde você vai dizer qual é a chave da primeira tabela que vai associar com a chave da segunda tabela. Então, primeiramente, você tem as duas tabelas, né? Você cria no Excel o recurso de inserir tabela na primeira tabela, você cria o recurso de inserir tabela na segunda tabela, e aí você, na sequência, vai lá nessa opção de associar tabelas contida na guia dados, tá bom? Quando você associa essas duas tabelas, ele permite fazer essa junção de forma gráfica, que é a mesma coisa que o PROC-V faria, e ele permite que você crie tabelas dinâmicas a partir disso, crie a opção de gráficos dinâmicos também a partir das duas associações. Mesmo com esse recurso visual, Fabrício, o que usa-se mais no dia a dia é o PROC-V, tá bom? Então, PROC-V, depois você pode utilizar ali o índice CORESP, que vai facilitar mais pro pessoal planilheiro de plantão, tá bom? Perfeito. E ainda no Excel, como eu faço para realizar uma soma de valores quando existe uma condição? Por exemplo, eu quero somar apenas os valores que forem da categoria alimentos. Ah, tá bom. Existe um comando, uma função chamado SOMA-C. Em inglês é SUMIF, né? Então, você vai indicar assim, igual a SOMA-C. Então, você vai indicar o que onde você vai buscar, né? Na categoria, qual a coluna da categoria? Exemplo, alimentos está na coluna C. Então, lá na coluna C, vou indicar lá, por exemplo, o C2.C, que é a coluna inteira, ou C10 até C400, se eu quisesse do C10 até o C400, procurar. Aí eu vou dar um ponto vírgula, vou colocar a palavra alimentos entre aspas, vou colocar um ponto vírgula de novo e vou indicar qual a coluna que eu quero somar. Então, se eu indiquei que era a coluna C inteira com C2.C, e se o resultado final estiver na coluna H, aí eu vou colocar H2.H. Se eu indiquei que os alimentos estavam lá do C10 até o C400, aí lá na coluna H eu vou indicar que eu quero somar de H10 até H400. Então, enfim, soma C, a coluna que eu vou procurar a palavra alimentos e a coluna que eu vou somar quando ele encontrar essa condição, Fabrício. Perfeito. Candidata, o que são
como lidar e em que situações usar pivot tables. Ok. Esse recurso é um recurso muito rico no Excel, que de forma gráfica ele permite que você faça, inclusive, a função soma-C, através de arraste, né, com o mouse. Então, eu quero arrastar na categoria, todas as categorias, e eu quero somar a coluna H, que é a coluna do valor. Então, ele vai lá e me dá o resultado já de uma forma de uma tabela gráfica dinâmica, né? Alimentos, quantos tem de somatória? Sei lá, cosméticos, quantos tem de somatória? Assim por diante. Apesar de ser um recurso simples do Excel, eu percebo que a dificuldade está em não usar o pivot table ou o recurso chamado tabela dinâmica, né? Mas é no entendimento de qual a coluna que eu tenho lá no Excel para usar. Então, se eu vou somar por categoria, vou pegar o campo categoria, e se eu quero fazer a média da quantidade, eu vou pegar o campo de quantidade e vou escolher que eu quero uma opção de média, né? Então, eu entendendo a informação de origem, o relatório de origem, fica muito mais fácil eu fazer a entrega dessa análise de uma maneira simples. Então, quero fazer um cálculo por data, então eu vou identificar que os itens de data estão ali classificados e interpretados no Excel como data e vou fazer uma contagem, vou fazer uma somatória. É importante ressaltar aqui, Fabrício, que durante a construção de uma tabela dinâmica ou uma pivot table, é importante eu verificar como que estão os dados, como ele está preparado, porque muitas vezes as pessoas colocam mesclagem de célula no meio do meu relatório, no meio da minha planilha. Então, assim, tudo que é alimento, seleciona e vai lá, arrasta e deixa mesclado tudo numa célula só, sabe? Então, o que acontece? Nesse momento, ele vai me comprometer o resultado da tabela dinâmica. Então, é importante que eu tenha ali as informações preparadas, as colunas preparadas, todas com um título, e que eu não tenha linha em branco, que eu não tenha célula mesclada, e aí eu posso utilizar esse recurso de uma maneira simples ali, sem dar erro e trazendo a informação que eu quero de uma forma consolidada. Muito bem. Candidata Viviane, agora a gente vai sair um pouco do Excel e a gente vai falar sobre o SQL, que é essa linguagem que é muito usada no mundo dos dados. Eu já fiz essa pergunta para você sobre Excel, sobre como conectar duas tabelas, que foi a sua resposta do PROC-V ou do VLOOKUP. Como você faria isso agora usando a linguagem SQL, essa conexão entre duas tabelas a partir de uma coluna que serve ali como um índice, uma chave? Sim, nós temos, você até já me ajudou aqui na resposta, né? Nós temos ali nas ferramentas de dados a informação de colunas, que são os campos. E para eu conectar duas tabelas, é importante que eu tenha dois campos em comum, né? Então, dois códigos em comum, dois nomes em comum, né? Dois produtos em comum. Então, o campo da primeira tabela tem que estar associado a um campo de uma segunda tabela para eu conseguir fazer essa associação. Então, para fazer isso, é necessário que a gente crie chaves, né? Identifique as chaves das minhas tabelas. Então, por exemplo, imagina só, você, Fabrício, assim como eu, Viviane, nós temos lá o nosso registro na Secretaria da Saúde de São Paulo, na época que a gente se vacinou contra a Covid, por exemplo. E provavelmente, a nossa chave não seja nosso nome, porque tantas Vivianes Martins, tantos Fabrícios Carraros terão aqui no Brasil. Então, a gente tem uma chave única que vai identificar que nós somos únicos nesse banco de dados, nessa massa de dados. Essa chave única nós chamamos de chave primária, ou Primary Key, ou PK, tá bom? Então, qual a nossa chave única poderia ser, né? Quando a gente entra lá no sisteminha de vacina, né, no celular, no aplicativo, é o nosso CPF, por exemplo. Então, eu tenho lá o CPF como minha chave única, perfeito. Aí, eu quero verificar quais foram as pessoas que vacinaram. Eu moro em Guarulhos, por exemplo. Então, aqui no postinho de saúde, quais foram as pessoas que vacinaram. Mas no momento que eu fui lá na vacinação do postinho, na segunda, na terceira dose, enfim, ele não vai, às vezes, lá no sistema ficar Viviane, CPF, o endereço, porque os meus dados estão numa base única, já tenho lá. Então, lá no postinho, qual o seu CPF?
no dia que eu fui vacinar, por exemplo, dando um exemplo aqui, tá? No dia que eu fui vacinar, qual o seu CPF? Colocou. E aí depois eu quero fazer um relatório no postinho. Quem se vacinou esse mês, com análise de quanto tempo ele tinha ficado sem se vacinar e tudo mais. No postinho vai ter meu CPF. Então ele vai linkar com o relatório principal que está lá na Secretaria da Saúde, por exemplo, que eu tenho todos os meus dados, CPF dessa pessoa, quem é? Viviane Martins Ferreira, ela já se vacinou uma vez ou duas e tudo mais. Então eu não vou repetir todos os meus dados de novo, porque eu já tenho esses dados. Então para fazer essa associação e essa consulta, eu já tinha lá meu CPF como minha chave primária, né, minha chave exclusiva. Mas perceba que eu posso ir no postinho 3, 4 vezes tomar a mesma vacina. Então, eu não sou chave exclusiva aqui. Aqui eu sou uma chave estrangeira. Eu sou uma parte de mim mesma lá. Então, nessa chave estrangeira, eu fui em março, depois fui em setembro, é o mesmo CPF, né? Essa chave estrangeira eu vou conectar com a chave primária, né? E aí ele vai trazer, é a Vivi que veio de novo. Então, essa chave estrangeira nós chamamos em banco de dados, em SQL, em outras linguagens, Oracle, em bancos de dados, né? Em programas de banco de dados, Oracle, DB2, nós chamamos de chave estrangeira ou foreign key ou FK. Só falando tecnicamente, né? E aí, para eu juntar essa informação lá dentro dos sistemas, então eu quis mostrar aqui para você, Fabrício, mais um entendimento ali de alto nível da engrenagem, aí eu vou utilizar um comando em SQL, que vai ser, select, eu vou pegar lá o campo que eu tenho aqui, né, da primeira tabela, com o campo da outra. E como que eu vou associar? Através de um comando, de uma instrução dentro do select chamada join, tá bom? Então, aí eu utilizo inner join, né, nós temos alguns tipos de joins, tá? Mas o inner join vai falar assim, bom, eu quero buscar todos os CPFs, né, que eu tenho, buscando todos os CPFs lá o que tiver incongruente, né. Eu falo que o join parece aquelas associações matemáticas que a gente aprendia na escola. Então, o que tiver igual, ele vai lá e fala, eu quero trazer, né. E aí você tem outros tipos de joins, né. Eu posso fazer o contrário. Lá na Secretaria da Saúde, que eu tenho zilhões de pessoas, eu quero fazer quem não vacinou, ou ainda, quem tá aqui e que não foi para canto nenhum, para lugar nenhum, que nunca se vacinou, né? Então, é um outro tipo de join também. Perfeito. E ainda falando sobre SQL, o que é uma subquery? Então, no SQL, nós temos como fazer consultas, né, de uma base de dados. Então, eu vou consultar as pessoas que moram no estado de São Paulo, né? Por exemplo, lá, quem são? Então, eu fiz uma consulta, ok? Aí, eu posso falar assim, bom, eu quero consultar as pessoas que estudam na Alura e que elas fazem o curso de banco de dados, ou que elas fazem o curso de analista de dados, né? Então, são duas consultas diferentes. Na mesma consulta, eu poderia falar assim, eu quero consultar as pessoas que moram em São Paulo e que estudam na Alura e que fazem o curso de banco de dados, ok? Mas agora, perceba só, eu já tenho uma consulta pronta aqui, eu estou falando uma consulta simples aqui, tá bom? Eu já tenho uma consulta pronta que ela vai me retornar, Fabrício. Quem são as pessoas que estudam na Alura que fazem o curso de analista de dados? Tenho aqui. A primeira, tá prontinha lá, tá intacta, né? Foi realizada. Aqui a gente está falando de uma consulta simples, mas poderia ser algo bem complexo, com várias instruções e argumentos condicionais. Mas aí agora, desse público, desse resultado da consulta, eu quero saber quem mora na região oeste de São Paulo. Então, o que eu faço? Essa consulta está aqui, consulta A, digamos assim, está pronta. Aí eu vou lá e faço uma consulta B. Eu quero saber quem mora na região oeste de São Paulo, mas puxando daquele pessoal lá da Alura que fez curso de analista. Então, é uma query, uma consulta dentro de outra. Eu poderia fazer uma inteira, tá bom? Mas eu posso utilizar, né, pedaços de uma consulta e auxiliar na outra. O resultado de uma consulta auxilia no outro. E quando que a gente utiliza subquery, né? Inclusive, já
trabalhei utilizando subquery, inclusive, é quando você tem consultas complexas e buscando uma massa de registros muito grandes, e às vezes você vai colocar tudo numa só, o processamento não aguenta, ele fica lento. Então, para isso, você faz subqueries, né? Partes de consultas, e aí você vai puxando cada uma conforme a sua necessidade. Muito bom. Chegando ao final, a gente vai sair agora do mundo do SQL. Eu queria te perguntar, candidata, quais são as vantagens de você utilizar no seu dia a dia o Tableau ou outras ferramentas de Business Intelligence, o famoso BI? As ferramentas de Business Intelligence, elas nos apoiam no resultado visual de uma análise, né, na leitura gráfica. Dependendo do que você vai analisar, às vezes você já cria tabelas dinâmicas ou resultados de fórmulas usando Excel ou outras, ou SQL também, usando ferramentas mais textuais, e elas te ajudam. Mas muitas vezes, Fabrício, quando você gera um gráfico ou uma correlação de um gráfico com o outro, você consegue ter uma análise também mais apurada. Há quem fale que as ferramentas de BI, como Tableau, né? Tableau comecei ali em 2015, antes do Tableau, em 2013, eu conheci Cognos. Cognos é uma ferramenta da IBM, Tableau da Tableau. E aí nós temos hoje o Power BI no mercado. Então, muitas vezes as pessoas imaginam, Fabrício, que essas ferramentas são só para criar painéis interativos, dashboards bonitos, né? Mas antes de um relatório interativo, elas contribuem com parte da análise que eu quero fazer ali. Então, eu posso pegar blocos de categorias diferentes, fazer gráficos diferentes e correlacionar um gráfico com outro. Então, por exemplo, eu posso trazer a quantidade de vendas por uma localidade, por um estado. E aí, quando eu clico nesse estado, qual foi o vendedor que teve mais venda, por exemplo? Eu consigo fazer ali uma correlação não só do estado, mas do vendedor também, né? E ali eu posso fazer ali uma correlação dos dados e fazer uma interatividade para me ajudar com o resultado visual. Aquela história de que, nossa, a Viviane, a pessoa que tem mais venda, é a melhor vendedora aqui na empresa. Mas, de repente, eu sou a melhor vendedora porque, no geral, eu fiz uma venda muito alta para um cliente em potencial, mas foi aqui 1, 2 vezes. Então, assim, eu atendi o mesmo cliente 2 vezes. Agora, quando eu vou ramificando essa análise, fazendo correlação, eu posso verificar, não, mas o melhor vendedor, de repente, é o Fabrício, que toda semana, todo mês, ele atende ali, em média, 30 clientes, e dos 30 clientes, ele consegue fechar 20 vendas, mais ou menos, de cada um, né? Então, no quantitativo, o Fabrício desempenha o seu trabalho maior. A Viviane, ela fez 2 vendas para um cliente em alto potencial, por isso que gerou o resultado final alto, né? Então, é muito interessante nós pararmos nessa questão de analisar a segmentação, né? A gente fala que é fazer um drill down nos dados, né? Você vai mergulhar nos dados e você vai correlacionar e verificar o que mais de informação eu tenho. Eu costumo dizer que o analista, né, ele é aquela pessoa que ela lê o dado de uma forma fria, calculista, né, porque ele precisa tirar insumo, independente do que ele está lendo ali. E ali ele é o responsável por contribuir com a empresa, com a forma estratégica, né, com decisões estratégicas. Então, é um trabalho de muita responsabilidade ali, de muita atenção também, não ficando preocupado somente na parte de usar uma ferramenta, mas sim entender. Um bom analista é aquele que olha todas as colunas de um relatório e sabe por que está ali. Não é o sempre esteve, nem sei, não sei por que eu vou utilizar, né? Mas alguém precisou disso um dia, alguém colocou isso no sistema um dia, e por quê? Então ele tem todas as respostas que a gente precisa fazer. E, candidata Viviane, uma última pergunta aqui nessa nossa primeira parte das perguntas técnicas. Eu queria falar sobre segurança de dados. Quais são as suas considerações sobre isso e se é uma coisa que analistas de dados devem se preocupar no dia a dia? Pouco se fala nessa parte de segurança, mas quando você tem o dado à sua frente, você tem simplesmente ali algo confidencial, resultado de
estratégia de um business, estratégia de um negócio, e aquilo é de suma responsabilidade sua, né? Independente do que você está lendo, se foi a quantidade vendida, se foi totais de vendas, se foram informações de funcionários, informações confidenciais. Então é importante que nós tenhamos uma leitura plena, né, de nível assim, horizontal, falando de uma forma mais neutra, e que nós olhemos aquilo como uma riqueza da empresa, né? Fala-se muito que o dado é a riqueza, que o dado é um petróleo, e se ele é uma riqueza, se ele é importante, ele também é confidencial e ele chegou na sua mão. Então, toma cuidado onde você vai mandar esse arquivo, se você precisar compartilhar com alguém, tomar cuidado para não mandar por WhatsApp, tomar cuidado para você não conectar seu computador em uma rede livre no shopping, sabe? Parei para tomar um café, tem uma rede ali, então eu vou conectar, mas você não sabe se seu computador ele pode ser invadido, e naquela invasão, de repente, imagina só, Fabrício, você tá fazendo uma análise de uma seguradora de saúde, né? E aí, de repente, tem lá nomes de funcionários ou apenas a empresa, mas aí ali tá dizendo a categoria porque o profissional foi até um hospital ou até uma consulta. Então, você pode expor os dados de colaboradores, você pode expor vendas de uma empresa, estratégias de negócio. Então, a partir do momento que você está com os dados em sua mão, geralmente quando você entra na empresa, você assina um documento que a gente chama de NDA, que é uma cláusula de confidencialidade, onde tudo que você utiliza é de propriedade da empresa e você não pode vazar aquela informação, né? Então, a gente tem que olhar para aquilo com muita responsabilidade. Eu costumo dizer que faça uma analogia, imagina você saiu da empresa que você trabalha e aí você criou a sua. E você vai começar a fazer análises como consultor. Então, você vai fazer um projeto para a Alura, você vai fazer um projeto para a FIAP, e até então a Alura e a FIAP vão entregar os dados para a Viviane, que hoje era uma pessoa física, e de repente comecei a empreender nisso. Qual é o meu nível de responsabilidade com esses dados, né? Então, não só quando eu estou numa empresa, mas conosco também, né? A gente ter essa preocupação, ter essa cautela, né? Atuar realmente como o proprietário, detentor daquele dado, com o dono da chave do cofre, né? Onde o que você lê, o que você analisar, você também não vai nem conversar no cafezinho ou com seu amigo na sua casa, porque são informações da empresa, você é apenas um instrumento que está cuidando delas em formato de análise entregável. Bom, terminada essa primeira parte da entrevista aqui, que foram as perguntas técnicas, agora a gente vai para a segunda parte, que é um projeto técnico. Aqueles projetinhos que um entrevistador pode pedir para um candidato ou uma candidata fazerem durante uma entrevista real de emprego. E aqui, candidata Viviane, eu já te mandei um arquivo de Excel aqui com antecedência, com vários dados, só que você vai perceber que esses dados estão despadronizados, estão com algumas informações mescladas, e eu quero que você faça uma análise dessas vendas, é um arquivo de vendas por período, por vendedor. Basicamente, eu quero que você analise esses dados e me traga algum insight, alguma informação. O que você pode me falar sobre esses dados? Esse arquivo aqui, ele possui algumas colunas, né? Eu percebo que os nomes, eles estão escritos de forma diferente, talvez Gisele Souza, maiúsculo, minúsculo. Aí eu tenho lá Gisele somente, enfim. Tenho algumas coisas diferentes aqui nele. Eu percebo que eu tenho célula mesclada, Luiz, Microsoft, parcelado. Quando a gente tem célula mesclada aqui no Excel, ele entende que a primeira linha, né, ele joga para as de baixo, ou seja, a linha 11, 12, 13, 14, ele joga aqui para baixo. Os períodos, eles estão em colunas, então fica difícil analisá-los dessa forma. O ideal é colocar o período numa coluna só e os valores numa outra. Bom, para isso, eu vou utilizar o Power BI, e dentro do Power BI eu vou usar o recurso de Power Query
para fazer o tratamento desses dados, tá? Antes mesmo, Fabrício, de fazer aqui a leitura por período, ok? Então, vou utilizar as duas ferramentas que, para o tempo que você me propôs na entrevista, eu acredito que vai nos ajudar de uma forma mais rápida. Esse arquivo se chama Vendas, ele está aqui na minha máquina. Então, eu vou abrir aqui o Power BI. E no Power BI, eu vou lá na opção de obter dados e vou indicar que eu quero uma pasta de trabalho do Excel. Nessa pasta de trabalho do Excel, eu vou lá na minha máquina, nos C2 pontos, e vou buscar a opção de projeto, o arquivo chamado Vendas. Vou mandar abrir. Quando eu mando abrir, ele vai conectar com esse arquivo de Excel, estando aqui no Power BI, tá bom? E eu vou pedir essa guia, né, que é a minha planilha chamada Consultores. Perceba que ele traz as informações aqui. Lá no Excel, a primeira linha estava em branco, por isso que vem como nula. Aqui o Microsoft era mesclado, lembra? Então, essas duas células teóricas lá no Excel são nulas, então ele vem aqui nulas, né? Parcelado também, do Luiz também. Então, antes mesmo de eu fazer qualquer gráfico para trazer o resultado conforme você pediu, eu vou aqui no Transformar Dados. Quando eu venho no Transformar Dados, ele vai abrir o Power Query, que é a parte de tratamento de dados dentro do Power BI. E aí, o que eu vou fazer primeiro, né? Aqui do lado direito eu tenho etapas aplicadas, onde ele já trouxe os dados aqui para mim, mas eu vou tirar essa linha em branco. Então, para tirar essa linha em branco, eu vou lá no página inicial e vou colocar que eu quero usar a primeira linha como cabeçalho. Nesse caso, ele vai usar a primeira linha como se fosse um cabeçalho em branco aqui em cima, e ele vai identificar que cada coluna, ele chama de campo, fica coluna 1, 2, 3, 4, 5, e aí eu vou usar de novo a primeira linha como cabeçalho, ele vai subir mais uma vez, agora sim ficou vendedor, item e pagamento. Perfeito, já estou organizando os meus campos aqui dentro. Aí agora o vendedor, item e pagamento, perceba que se eu parar aqui nessa parte verde, ele mostra que tem, no vendedor no caso, 420 registros válidos, né? E tem coisa vazia, ele entende aqui. A mesma coisa no item, olha, né? Tenho 2 vazios, ele mostra aqui, olha, 2 vazios. Ou seja, eram células mescladas. Então, eu vou arrumar isso aqui, porque eu quero que fique aqui Luiz, eu quero aqui que fique Microsoft, eu quero aqui que fique parcelado. Clico no vendedor, seguro o Shift e clico no pagamento. Aí eu vou onde? Na opção de transformar, eu tenho uma opção chamada preenchimento e vou escolher para baixo. Nesse momento, ele vai preencher o Luiz, Microsoft, o parcelado ou outros que tenham dessas 3 colunas, outras células mescladas, tá, Fabrício? Então, vou mandar um para baixo. Ele já fez. E ele colocou aqui um preenchimento, uma nova etapa que eu fiz. Se eu não quisesse essa opção, era só clicar no X, ó, fiz errado. Clico no X, ele volta, tá vendo? Aí eu vou lá, preenchimento para baixo. Perfeito. Aí agora, os nomes estão aqui, eu vou deixar os nomes das pessoas com um formato maiúsculo, minúsculo, enfim. Então, eu posso dar um botão direito aqui. Eu posso vir aqui numa opção chamada... Eu tenho aqui... Transformar. E aí eu posso escolher, ó, colocar cada palavra em maiúsculo. Aí ele faz também. Ok? Então, ele já trouxe. Eu tenho aqui algumas pessoas que elas têm o nome e sobrenome, mas ela tem somente o primeiro nome também, ó. Augusto Andrade, ele está como Augusto Andrade e também está como Augusto. Então, eu tenho que verificar qual padrão que eu vou colocar. Ou o sobrenome para todo mundo, ou só o primeiro nome para todo mundo. Eu já conhecendo a base e sabendo que se trata da mesma pessoa, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou aqui no vendedor, aí eu vou dar um botão direito aqui. Eu tenho aqui uma opção chamada dividir coluna. Então, eu vou pedir para dividir a coluna por um delimitador, que no caso é algo incomum, que vai ser o espaço aqui, ó. Ele já até traz aqui para mim como sugestão, tenho outras também, com o espaço, e vou dar um OK. Então, o que ele faz? Olha que legal. Gisele Souza, Augusto Andrade, Luiz Soares, né?
eu acabo, Fabrício, brincando com os dados. Então, eu acabo ficando muito à vontade quando eu vou trabalhar com os dados, porque eles são meus amigos aqui. Então, a gente vai fazendo teste, verificando se isso é coeso, tá certo, né? E aí, no caso, como eu quero só o primeiro nome, eu não quero mais essa coluna de vendedor. O que eu posso fazer com ela? Olha, botão direito e vou mandar remover. Então, ele vai trazendo tudo que eu faço aqui do lado. Então, agora eu já tenho o nome das pessoas. Se eu não quiser esse nome vendedor.1, eu dou 2 cliques e escrevo assim, vendedor. Pronto. Já arrumei esse cara. Já arrumei aqui. Ó, eu posso vir aqui no filtro. Ele está mostrando os dados. Vou deixar em maiúscula mesmo. E já arrumei se a vista e parcelado está certinho. Próxima parte aqui dessa minha padronização é arrumar essas datas. Para eu fazer uma análise depois. Vou deixar tudo na mesma coluna, tá bom? Então, ó, vou selecionar do primeiro, seguro o Shift e clico no último, dou um botão direito do mouse, tem algumas opções aqui, mas nesse caso, elas não vão me ajudar. Porque eu vou fazer o que a gente chama de pivoteamento de dados, tá bom? Eu vou transformar o que está nas colunas em uma linha só. Então, eu venho aqui no transformar. Eu venho aqui numa opção de colunas em linhas, olha só, transformar colunas em linhas, e ele já fez. Muito rápido, né? Aqui ele dá um nome de atributo, eu vou dar um nome de data. E aqui ele trouxe o valor. O que é importante agora? Essa data está com formato ABC, que significa que é texto. Então eu vou colocar o formato como data, para ele entender que são datas. Aqui já está formato de decimal. Aqui está formato de texto, texto e texto. Está pronto aqui o meu dado para eu trabalhar agora. Então, eu venho aqui na opção de página inicial, vou lá no fechar e aplicar. A ideia aqui é apenas trazer o resultado da análise, então não vou me preocupar com o aspecto visual, né? Em construção de dashboards. Então, aqui o que eu vou fazer agora? Do lado direito, consultores, tem os itens aqui. Então, perceba. Eu posso pegar, por exemplo, um gráfico de barras. Peguei aqui. E nesse gráfico de barras, eu posso pegar quem? Ah, eu quero o item no eixo Y. E eu quero o valor, que ele já está até com símbolo de somatória, né? E aí eu coloco o valor no eixo X. Então, ele já trouxe a quantidade dos itens, né? A somatória dos itens para cada um deles. Bom, se eu quiser fazer uma análise por vendedor, o que eu posso fazer ainda? Eu posso vir aqui e pegar um gráfico de segmentação de dados, um objeto. Então, nessa segmentação de dados, eu posso colocar quem? O vendedor, observa. Então, eu posso deixar assim, para selecionar dessa maneira, Augusto, Stella, Francisco, Gisele. Perceba que ele trouxe todos os itens aqui, né? Olha só, Murilo, e Murilo está escrito errado, então faz parte da minha análise também. O que eu faço agora? Olha, eu vou lá no transformar dados, que era aquela tela do Power Query, e vou lá no transformar de novo, e eu vou corrigir isso, porque veio de origem, né? Então, vou clicar aqui, botão direito, e vou lá no substituir valores. Então, eu vou procurar Murilo por Murilo. E vou dar um OK. Lembrando que eu não estou alterando o arquivo do Excel. Nada, ele continua íntegro, tá bom? Eu vou lá na página inicial, vou fechar e aplicar. Você já vai verificar que ele vai atualizar e já corrigiu o Murilo aqui para nós. Então, deixou assim. Volto todo mundo. Tenho aqui as informações que eu também posso vir aqui se eu quiser, para não ficar usando muito o pedaço de tela. Eu posso vir aqui no... clicar nesse objeto. E eu posso vir aqui na opção de configuração da segmentação e deixar suspenso, fica melhor. Então, eu posso escolher aqui assim. Bom, você comentou sobre período também, né? Então, eu tenho aqui o vendedor, eu tenho aqui a questão como ele vendeu, né? A quantidade de vendas. Então, eu vou criar um gráfico de linha, que é o mais ideal quando a gente quer trabalhar com período, tá bom? Então, eu vou pegar um gráfico de linha e nesse gráfico de linha eu vou colocar quem? O campo de data no eixo. Perceba que ele pega ano, trimestre, mês e dia, né?
E eu vou tirar o dia, vou tirar o trimestre, vou deixar o ano e o mês. Ele já identifica lá, porque a gente colocou como data lá naquele campo, naquela categoria, tá bom? E o valor eu vou colocar no eixo Y. Então, ele viu que tudo é 2012, tá vendo, Fabrício? Então, se é tudo 2012, eu já posso tirar o ano daqui. Então, ele já trouxe quais foram as vendas no total de todos os produtos. Agora, se eu quiser saber de todos os vendedores de Novell, ele traz. De todos os vendedores de Lotus, de IBM, e aí ele vai me mostrando aqui. Ou ainda, eu quero de uma pessoa específica, da Fernanda. Então, ele traz o que a Fernanda vendeu para cada categoria. Então, eu posso ter a responsividade desse relatório. Se eu quiser ainda, eu posso diminuir isso aqui e posso gerar uma tabela. Então, eu venho aqui na minha análise e vou desenhar aqui para eu visualizar melhor. Eu peguei aqui uma tabela, tá bom? Então, nessa tabela, eu vou colocar quem? Eu vou colocar o vendedor e vou colocar o valor. Opa, o valor. Pronto. Então, vou deixar mais ou menos assim. Poderia customizar essa tabela e tudo mais. Posso colocar o campo de data aqui, se eu quiser, a data da venda. Só que eu não preciso de tudo isso, né? Então, eu coloco só a data, sei. Opa, tirei a data, peraí. Vendedor, data. E aí eu vou tirar o ano, vou tirar o trimestre, vou tirar o mês, vou tirar o dia. Ah, ele tirou de novo, peraí. Espera só um pouquinho. Vou colocar aqui a data. Ah, ele tem uma opção de hierarquia de data ou só a data, né? E vou deixar por trimestre, por exemplo. Pronto, qual trimestre que eu tive de venda? Pronto aqui, só para facilitar. Posso mudar esses nomes e tudo mais se eu quiser. Escolhi a Fernanda. Se eu deixar todo mundo, ó, mostra por todo mundo, tá? Posso só aumentar aqui para ficar melhorzinho. Então, ó, por produto, ele mostra todos os vendedores. Perceba que ele tá mudando aqui. Agora, SAP, olha só, IBM, né? Agora, se eu escolher, por exemplo, eu quero as vendas da Vivi, então ele mostra que eu só vendi SAP e que trimestre que foi no primeiro e no segundo, e ele mostra um valor total. Para melhorar a análise, só para concluir aqui com você, eu ainda posso criar um cartão, deixar aqui na parte de cima, né? E nessa ferramenta cartão eu posso colocar o valor total da venda. Então ele mostra quanto foi de tudo, ou lembra da Viviane que era 30 e poucos mil, ele também já vai mostrando para mim. Então, ou seja, Fabrício, dos dados de origem do Excel, né, que nós tínhamos esta bagunça aqui, onde tínhamos uma dificuldade de entender quem vendeu mais, quem vendeu menos, ou como que foi por data, enfim, né, por período que você comentou. A gente pode trazer uma análise visual, usando uma ferramenta como essa, ou usando mesmo o Excel também. O Excel também tem o Power Query, mas eu poderia usar o Excel, usar gráficos do Excel, usar tabelas dinâmicas, também daria, né? E rumo ao resultado de uma análise que vai contribuir com o entendimento melhor do que está acontecendo com relação às suas vendas. Muito bom, candidata Viviane. Pessoal de casa, eu acho que eu posso pegar o meu carimbo e dizer que ela está contratada para a vaga de analista de dados. Parabéns, Viviane. Muito obrigada, muito obrigada. E pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio aqui da websérie Hipsters, entrevista de emprego tech, falando aqui sobre essa carreira de analista de dados. Se você gostou, dá aquele like, se inscreve aqui no canal, que isso sempre ajuda muito, e todo mês a gente vai ter um novo episódio sobre essa websérie, sobre uma nova carreira. E se você quiser saber mais sobre todas essas ferramentas que a Viviane falou aqui nesse episódio de hoje, você pode fazer lá as formações de tudo isso na Escola de Dados da Alura. Então tem formação de Excel, tem formação de Power BI, chega até o Python para análise de dados, tudo isso vai ter lá. Tem também, se você quiser fazer um curso, um diploma universitário, seja na parte de dados, uma graduação da FIAP, ou então se você já está graduado, você pode fazer uma pós-graduação em dados também lá na FIAP, com a Viviane, que é professora lá na FIAP também.
E a gente se vê aqui no mês que vem para mais um episódio dessa websérie Hipsters, Entrevista de Emprego Tech. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.